Mateus capítulo 27, nós leremos o versículo de número 22. Hoje eu trarei uma mensagem evangelística, ou seja, falarei a respeito da salvação em Cristo Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Nós temos aqui uma pergunta feita por Pilatos: que farei de Jesus? E esse é o tema do nosso sermão nesta noite. Que farei de Jesus? Pilatos, ele estava indeciso sobre o que ele deveria fazer de Cristo. E você, que me escuta, você já decidiu o que vai fazer de Jesus? Muitas pessoas estão como Pilatos, indecisas sobre o que vão fazer de Jesus. Espero que, se há alguém entre nós, nesta noite indecisa, possa decidir-se por Cristo Jesus. Algumas pessoas decidiram acreditar que Jesus seja apenas mais um Deus a ser adorado. Porém, Jesus, ele não é mais um Deus. Jesus é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Ele é o único Deus que se fez homem e habitou entre nós. Está escrito em Filipenses capítulo 2. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é Deus, queridos. É Deus que se fez homem para vir a este mundo e sofrer ali na cruz do Calvário a pena pelos nossos pecados. Outras pessoas decidiram acreditar que Jesus foi apenas um mártir, ou seja, um homem bom, um resultado de muitas reencarnações, e que morreu na cruz apenas para nos deixar um exemplo. No entanto, a Bíblia nos diz que a morte de Jesus é a provisão de Deus para a maior necessidade do pecador. Deus, ele é perfeito, mas o homem é pecador. E isso é o que diz a Bíblia. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, está escrito: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos somos pecadores. Pensamentos como estes, que negam a divindade de Jesus, são apenas resultados de um coração mau, que está continuamente inclinado para o pecado e endurecidos contra a verdade de Deus. Por isso quero lhes chamar a atenção, a fim de lhes alertar a não confiar em suas boas obras para serem salvos. Vocês não conseguem ser salvos da morte eterna, a menos que vocês confiem unicamente em Jesus Cristo para a salvação de suas almas. E para isso vocês precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Pilatos era um homem indeciso e que também confiava em sua própria justiça. Diante daquele alvoroço, ao ouvir tantas vozes gritando, pedindo a morte de Jesus, Pilatos não toma uma decisão própria. Pilatos deixou que a multidão decidisse por ele. E você há de concordar comigo que a multidão, ou seja, a maioria, não quer ficar do lado de Jesus.
Amigos que me escutam, diante da palavra de Deus, todos nós precisamos tomar uma decisão em relação ao que vamos fazer com Cristo. Você que está me ouvindo, talvez você diria: o que farei de Jesus? Pilatos perguntou para a multidão exatamente isto: o que farei de Jesus chamado o Cristo? E você? A pergunta agora é para cada um de nós aqui. Você já decidiu o que vai fazer de Jesus? Agora, seja qual for a sua decisão, ela vai fazer toda a diferença durante toda a eternidade que você terá após a morte. Se você decidir abandonar o caminho largo de pecados e converter-te a Cristo, gozarás a vida eterna com Cristo no céu. Porém, se você decidir continuar no caminho largo, no caminho das trevas do pecado, você padecerá eterna condenação com o diabo no inferno, e eu lhe alerto, isto é verdade. Isto está nas Sagradas Escrituras. Portanto, decida hoje ficar do lado de Jesus. Temos exemplos de pessoas que tomaram decisões com relação a Cristo. E os que decidiram viver nesse mundo sem Jesus, o fim de suas vidas foi trágico. E o pior, estão padecendo e continuarão a padecer eternamente no lago de fogo. É uma decisão muito importante e eu não gostaria que você voltasse para sua casa sem ouvir esta verdade. A decisão de entregar-te a Cristo é uma decisão sincera e você deve tomá-la urgentemente. Urgentemente. Então nós veremos alguns exemplos de decisões em relação a Cristo. Em primeiro lugar, o exemplo de Judas. Judas tomou uma decisão errada com relação a Cristo. Veja, eu leio nos versos 3 a 5, nos diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas decidiu trocar Jesus por valores passageiros desta vida. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Então, para Judas, as 30 moedas de prata eram mais importantes do que Jesus. Agora nos vem uma pergunta para nossa reflexão. E para nós? E para você? O que tem sido mais importante? Jesus ou os bens? Jesus ou os prazeres passageiros desta vida? O versículo 5, leio novamente, diz: e ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então o fim de Judas foi a morte, e em seguida os tormentos do inferno, pois ele decidiu deixar Jesus fora de sua vida. Que nesta noite não seja esta a sua decisão. O segundo exemplo, o exemplo da multidão. Aquela multidão que assistia ao sofrimento de Jesus no Monte Calvário, também tomou uma decisão errada com relação a Jesus. Olha o versículo de número 20 e 21. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois
quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Verso 25. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A multidão preferiu ficar do lado do pecado. Barrabás representa o pecado. Jesus, a salvação. A multidão, quando teve a oportunidade de escolher entre Jesus ou o pecado, a multidão escolheu o pecado. Não siga a multidão. Não siga. Há um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Tome cuidado, porque esse ditado não é verdadeiro. Ainda mais quando o assunto se diz respeito à renúncia de pecado e entrega a Jesus Cristo. Não siga a multidão. Não siga a multidão. Naquele momento que Jesus estava ali, foi dado à multidão uma escolha, Jesus ou Barrabás? A multidão disse, solta Barrabás, solta este criminoso e mata Jesus. Foi essa a escolha que a multidão fez. E você, nesta noite, de que lado você está? Do lado da multidão ou do lado daquele pequeno grupo que está andando no caminho estreito? O caminho que conduz à vida. Você não pode tomar a sua decisão baseando-se no que pensa a maioria das pessoas. O terceiro exemplo, nós temos o exemplo de Pilatos. Pilatos decidiu seguir a vontade da multidão sem Cristo. Versículo 22 diz assim, disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, zombavam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Pilatos preferiu seguir a multidão. O que a multidão decidiu, Pilatos consentiu. Saiba, queridos, o evangelho verdadeiro, o evangelho da porta estreita, ele não é aceito pela maioria. O evangelho verdadeiro é aceito e seguido apenas por uma minoria. Muitos em nossos dias se dizem cristãos, mas não estão demonstrando isso em suas vidas. Eu sei que neste pequeno grupo aqui pode ser que há pessoas que se dizem cristãs, mas e as suas vidas? Estão demonstrando isso? Talvez você esteja agindo como Pilatos, seguindo o que a maioria acha que é correto, enquanto o correto é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. Entenda uma coisa, apenas aqueles que deixam o caminho largo, o caminho da perdição, e se convertem a Cristo e o recebem como Senhor e único Salvador, são os que verdadeiramente vão habitar no céu com Jesus.
são os salvos. Então analise a sua vida. Já te entregaste a Cristo? Tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Você não pode deixar esta decisão para mais para frente, porque pode ser que não haverá outra oportunidade. Então, você pode nesta noite entregar a sua vida a Cristo. Você pode ser um desses que vão habitar no céu para toda a eternidade. Basta você se arrepender, crer e se converter a Cristo. O próprio Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em quarto e último lugar, nós temos o exemplo do malfeitor. O exemplo do malfeitor. A decisão do malfeitor foi uma decisão correta. Veja, Mateus 27, versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E agora eu vou para o livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Nos diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Veja que decisão sábia foi a decisão desse malfeitor. À beira da morte, ele então reconhece. O malfeitor preferiu acreditar que Jesus é o Salvador. Ele reconheceu que estava perdido por causa dos seus feitos. Ele reconheceu que merecia aquela punição por causa dos seus pecados. Ele então clama pela intervenção de Cristo e Jesus prontamente o salvou, porque ele reconheceu que era um pecador, que merecia aquela punição. Ao mesmo tempo reconheceu que Jesus é Deus, o Salvador enviado ao mundo. E então ele clama: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Esta é a decisão que você precisa tomar nesta noite também, de confiar sua vida a Cristo, de deixar ainda nesta noite os teus pecados e te entregar a Jesus Cristo e fazer dele o Senhor e Salvador de sua alma. Não há salvação fora de Cristo. E nós concluímos com uma pergunta: o que aconteceu com o malfeitor que, arrependido de seus pecados, escolheu a Cristo? Em primeiro lugar, foi feito um filho de Deus. Ele foi adotado para a família de Deus. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nesta noite você também, como aquele malfeitor,
deixar os seus pecados e receber Cristo em sua vida como seu Senhor e Salvador, você será adotado para a família de Deus. Em segundo lugar, ele teve todos os seus pecados perdoados. Todos os seus pecados foram perdoados. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento e conversão é igual a perdão. Jesus perdoa todo aquele que arrependido se entrega a Ele. Ele foi feito um cidadão do céu. Aquele homem está no céu neste momento. No livro de João 14, de 1 a 3, está escrito: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que aconteceu com o malfeitor, que arrependido se entregou a Cristo? Ele foi feito um filho de Deus, ele teve todos os seus pecados perdoados, ele se tornou um cidadão do céu. Agora, o que aconteceu com os que rejeitaram a Cristo? Continuaram condenados aos tormentos eternos. E é isto que acontece ainda hoje com aqueles que rejeitam a Cristo em suas vidas. João 3,18 está escrito: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê, ele disse, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Creia em Cristo nesta noite. Se você não tem certeza de sua salvação, deixe os seus pecados e creia em Cristo nesta noite, para que você saia da condição de condenado. O versículo 36 de João 3 diz: aquele que crê no Filho tem, o verbo ter está no presente, tem a vida eterna. Você que crê em Cristo, você que já deixou os seus pecados e agora é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo que você já tem a vida eterna. Porém, se você ainda não é um crente em Cristo, ainda não se entregou a Jesus, deixando os seus pecados, você está condenado, é o que a Bíblia está dizendo. Veja, novamente, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja que é um assunto muito importante, e você precisa atentar para isso. O que aconteceu com os que rejeitaram a Cristo? Continuaram condenados aos tormentos eternos. O que aconteceu com os que rejeitaram a Cristo? Foram lançados no inferno. Está escrito em Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações, todas as pessoas que se esquecem de Deus. Veja que eu estou citando para você um texto bíblico, isto é a verdade, e isto deve causar em você temor. Isso deve trazer ao seu coração arrependimento dos seus pecados. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 8 está escrito: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você entendeu o que eu acabei de ler?
Você entendeu o que eu acabei de ler? Você entendeu a seriedade disto? Eu vou ler novamente. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isto é muito sério. Não há nada mais sério do que isto. Então veja como está a sua situação neste momento. Saiba, Jesus morreu na cruz para providenciar a você perdão e salvação. Ele quer salvar sua alma, Ele quer transformar a sua vida, mas para isso você deve deixar os seus pecados e receber Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra.